Feliz sábado. Estamos muito felizes de estar aqui com cada um dos irmãos e amigos para passarmos um final de semana juntos, um final de semana especial de saúde. Já tivemos o primeiro encontro ontem e eu já gostaria de confirmar o anúncio do pastor Alejandro. Estaremos encerrando a nossa série com a última palestra hoje à tarde. Eu gostaria até que já fosse colocado no telão o nosso reloginho para que pudéssemos visualizar e internalizar esse horário. Às 5 da tarde, pontualmente, nós estaremos aqui para finalizar a nossa série de saúde. Se você tem o costume de voltar à tarde para uma programação, mantenha o seu costume. E hoje à tarde nos veremos, mas eu gostaria de falar um minutinho para você que não tem o hábito de voltar à programação à tarde. Hoje você tem que abrir uma exceção. Quem é que deveria, na verdade, estar aqui hoje à tarde? Eu posso afirmar para vocês que não existe faixa etária específica para ouvir sobre saúde. Nós teremos instrução de saúde para todas as faixas etárias. Da criancinha, passando pela mamãe, o papai, o vovô e a vovó. Não importa a sua idade, sim, o momento é sempre certo de rever e de se pensar no caminho da saúde. Então, eu gostaria de, mais uma vez, reforçar o nosso convite para que você esteja à tarde para a finalização, então, da nossa semana. Se você está em plena atividade física, você também precisa voltar. Se você está bem e está ativo, ainda há o que aprender. Se já passou pela sua cabeça que você precisa tomar suplementos para complementar aí a sua forma física, venha à tarde. Nós estaremos falando sobre isso também. Estaremos falando sobre a fórmula para você chegar no seu peso ideal e nunca mais sair dele, sem comprar nenhum produto, sem fazer nenhuma dieta. E nós vamos ver o caminho seguro, o caminho permanente, para não só chegar no seu peso ideal, mas também viver com qualidade de vida. E um dos pontos altos de hoje à tarde, nós falaremos sobre doença crônica. Doença crônica tem cura, sim. E é isso que nós vamos estar apresentando a receita de saúde, para que você, a sua doença crônica, a doença crônica de alguém que você conhece, e mesmo degenerativa, nós temos saída, e saída simples. E nós vamos estar falando sobre isso, mesmo que você já tenha assistido uma palestra de saúde antes, ou várias, ainda há o que aprender, o que há de mais recente na literatura da medicina nutricional. A nível internacional, nós vamos estar trazendo para vocês de uma maneira simples, de uma maneira acessível, para que realmente esse caminho da saúde ele esteja ao nosso alcance. Enfim, se você gosta de ouvir sobre saúde, o fim de semana está para você. Agora, se saúde não é o seu assunto favorito, para se ouvir num sábado à tarde, por exemplo, eu gostaria que a gente fizesse as pazes, que você me desse uma chance e que você voltasse sim às 5 horas para você fechar aí este círculo de palestras e também pudesse ajudar outras pessoas. Ainda é tempo de chamar alguém, de ligar para alguém e convidar alguém que você pense que iria gostar ou de que está precisando. Se você conhece alguém que está doente, alguém que tem alguma doença crônica ou mesmo degenerativa, alguém que está sofrendo com a osteoporose, com a diabetes, com alguma doença de base inflamatória, que são todas aquelas que terminam com it, da rinite à gastrite, passando pela artrite. Se você conhece alguém com alguma it, por favor, convide para que venha aqui à tarde e possa sair daqui com esperança, porque existe saída sim. E ainda por cima, você vai poder sair hoje à tarde daqui, como meu esposo e eu estamos chegando, como missionários da saúde. E
Hoje à tarde nós vamos apresentar melhor o nosso projeto missionário, que pode ser seu também. Todas as palestras que estamos apresentando aqui e vários outros assuntos que não vai ser possível apresentar estão no projeto missionário Saúde Nua e Crua, e que pode ser o seu projeto também, no seu dia a dia, com os seus vizinhos, com os seus amigos, com as pessoas que você convive, para que você leve também esta esperança, o caminho da saúde tão pertinho e tão acessível a cada um de nós. Então, hoje, a partir das 5 horas pontualmente, estaremos encerrando então a nossa série de palestras. E vamos então para a nossa meditação desta manhã, que tem como título O Cristão e o Prazer de Comer. O nosso fio de ouro, nós já lemos este verso ontem à noite, gostaria de reler agora pela manhã. É o nosso fio de ouro que está nos acompanhando neste final de semana. Está lá no verso 2 de 3 João. Um pedacinho de uma carta, meus queridos. Um pedacinho de uma carta inspirado por Deus. E neste pequeno verso, você encontra e expressa o próprio desejo de Deus para mim e para você tanto tempo depois. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e o que mais? Saúde. Assim como é próspera a tua alma. E é isso que o seu Criador, que o seu Pai de amor, deseja para cada um de nós. Saúde, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, para que estejamos em contato com Ele, em comunhão com Ele e nos preparando para encontrar Jesus que está voltando. Muito bem. Eu vou começar o nosso assunto, que prazer de comer, nós vamos falar um pouquinho de comer. E eu vou projetar aqui no telão para vocês a foto de alguns alimentos, de alguns produtos. E eu gostaria que você começasse, a sua tarefa agora, eu gostaria que você refletisse e pensasse qual seria a sua reação se você estivesse com fome num determinado dia e tivesse à sua disposição esses alimentos. Como você reagiria se com fome encontrasse esse tipo de alimentos na sua frente? Vou deixar 3 segundinhos cada foto e eu quero que você pense então na sua reação. Lembre-se, você está com fome e chegou em casa e tem isso para comer. Vamos lá. Ok, acabou. Desculpe-me se despertei algum desejo por aí. Vamos voltar. Eu vou pular uma parte aqui, porque eu ia perguntar para vocês, e aí, qual seria a reação, mas eu já ouvi, então vamos para frente. Vamos pensar no seguinte, vamos amarrar e agora refletir. Por que, assim como a mariposa é atraída pela luz, por que nós continuamos atraídos por alimentos que nós já sabemos, já ouvimos falar, já lemos, que não são os mais saudáveis? E é isso que nós vamos responder. Por que, como a mariposa, ainda somos atraídos por alimentos que não nos trazem saúde? O que acontece? O que está por trás deste prazer de comer esse tipo de alimentos? Não é uma pergunta retórica que vai ficar aí para você sair pensando. Não, tem resposta. E é uma resposta simples, é uma resposta científica e é uma resposta clara, que explica então por que continuamos a comer alimentos que não deveríamos comer. Resposta: está bem aqui, no meu e no seu cérebro.
No meu e no seu cérebro existe uma área chamada centro de recompensa. E nesta área, o seu cérebro e o meu, ele é está em atividade constante e produz substâncias químicas. E o seu cérebro fabrica opiatos. Mas peraí, opiatos? Como a heroína, morfina? Sim. Só que são opiatos naturais. E esses opiatos naturais têm funções no nosso corpo. E por serem substâncias químicas, são poderosas. E elas são liberadas, por exemplo, na hora da sua refeição. E é isso que nós vamos, agora que realmente vai fazer sentido o porquê que ainda comemos determinados alimentos. Porque quando essas substâncias químicas são produzidas e liberadas, nós sentimos prazer. Delícia! E nada de errado até aqui. Este mecanismo do prazer, ele foi criado por Deus, para que a hora da sua refeição fosse uma hora prazerosa. E aí o que acontece? Você vai ver aqui no telão, entra em cena a sua memória. E a sua memória, então veja, seu cérebro fabricou as substâncias. Chegou a hora da refeição, você come, as substâncias são liberadas. Momento do prazer. Aí a memória registra aquele evento. Registra aromas, sabores, cores, texturas. É por isso que quando eu projetei as fotos, você se lembrou do cheirinho. Você se lembrou do sabor, de como derrete na boca, de como é crocante. Você se lembrou daquele momento prazeroso. A dopamina é uma dessas substâncias que o seu cérebro fabrica e o seu cérebro libera na hora da refeição. E exatamente agora, neste exato segundo, lá está a dopamina, guardadinha, já foi produzida. E a dopamina está guardada em bolsinhas, como que bolsinhas plásticas, dentro de cada célula cerebral sua. E a dopamina está lá esperando. Esperando o quê? A hora do almoço. E na hora do almoço, quando você estiver comendo, as bolsinhas de dopamina vão estourar. E vão dar um banhozinho aqui no seu cérebro. E vai ser aquele momento de prazer. A memória registra e então você vai querer repetir aquele momento tão bom em outras ocasiões. E é por isso então que a gente volta a comer determinados alimentos, porque nós já sabemos que são muito saborosos e que dão aquela sensação de prazer. Ok? Sabem como os cientistas chamam isso? Nossa, que sistema perfeito! Só que eu e você estamos na frente da ciência agora. Eu e você sabemos algo que os cientistas lá fora não sabem. Por que esse sistema do prazer é tão perfeito? Eles não sabem, mas nós sabemos. Porque saiu das mãos de um ser perfeito, diretamente para o meu e para o seu cérebro, o sistema do prazer. E Deus criou isso, não só porque Ele é um Pai de amor tão carinhoso, e Ele quer que a hora da refeição seja uma hora tão feliz, mas Ele criou também isso para garantir a nossa subsistência, porque Ele sabia que seu dia a dia ia ser tão corrido, e você ia passar dias, não ia dar tempo, não ia nem lembrar de comer. Ia passar meses e a nossa subsistência estaria correndo risco. Ele criou o sistema do prazer para que aquele momento especial seja repetido. Mas, vejam lá, esse sistema perfeito está sendo sequestrado, meus queridos. Nós não vamos entrar nos pormenores do sequestro agora, mas eu quero que você conheça ao menos os 4 sequestradores. O que é que está desequilibrando o sistema perfeito do prazer de comer que Deus criou? E eu vou já, de antemão, deixar uma liçãozinha de casa para cada um de vocês. E eu gostaria de encorajar cada um de vocês a, depois,
ler lá no capítulo Armadilha do Prazer, você precisa conhecer os pormenores do sequestro, para que você esteja atento e evite, para que realmente o sistema do prazer que Deus criou seja preservado. Mas vamos conhecer os 4 sequestradores, ok? Primeiro grupo, as drogas de abuso, as drogas ilícitas. E numa frase agora, que eu vou colocar aqui, você vai entender por que ainda existe drogados no mundo. Por que existem pessoas dependentes de drogas. Felizmente, nós estamos longe deste primeiro grupo de sequestradores. Os outros 3 estão bem pertinho. Mas por que as drogas de abuso sabotam este sistema perfeito que Deus criou? Olhem lá. Porque as drogas disparam mais dopamina do que qualquer outra coisa. E quem experimenta uma vez, sente aquele pico, aquela sensação, além de ser viciante em si, aquela sensação de prazer violenta. E aquela pessoa, não importa, ela sabe que a conta vem depois e a conta vem alta, mas ela não consegue mais analisar friamente a situação e quer repetir aquele momento de prazer. É por isso que nunca devemos chegar perto, nunca experimentar drogas de espécie alguma, para que esse desequilíbrio não seja desencadeado. Ok, vamos para os outros 3. Deixando as drogas do lado, vamos pensar então nos 3 grupos de sequestradores desse sistema perfeito do prazer. Primeiro grupo próximo, então, produtos industrializados. Meus queridos, vocês acham que a indústria alimentícia, em geral, iria deixar de lado essa oportunidade de ganhar muito dinheiro? Como? Hoje a indústria alimentícia sabe o que colocar dentro do produto para que dispare mais dopamina, para que você ache uma delícia e você continue comprando. O que a indústria coloca hoje nos seus produtos para que realmente sejam disparadores potentes de dopamina? Vamos para as armas, são muitas, vou sintetizar aqui em grupos. Gordura. Uma hora que você estiver livre, entre num supermercado qualquer, passe lá uns 15, 20 minutos, entre em todos os corredores e vá pegando qualquer alimento, qualquer saquinho, qualquer pacotinho, qualquer embalagem que tenha lá e leia atrás, leve uma lupa, porque às vezes os ingredientes são as letras minúsculas, para que você nem precise ver mesmo, e nem consiga ver se mesmo que queira, mas você vai ver lá, não existe um produto dentro do supermercado hoje que não tenha gordura adicionada. E ela não vem sozinha, ou é sempre a gordura com sal ou gordura com açúcar. E essa gordura e sal, gordura e açúcar naquela quantidade elevada, ela vai disparar mais dopamina. O que mais que a indústria usa? Tudo que é refinado, o açúcar refinado, a farinha refinada. Se é refinado, também dispara mais dopamina. E fica bom que só. E aí, a pessoa experimenta, gosta e vai comprar de novo. Plano bem sucedido da indústria. E uma tristeza e uma tragédia para mim e para a sua saúde. E todos os aditivos químicos que existem lá. Nós vamos falar disso hoje à tarde. Porque aquela cor que está lá não é cor, é química. Aquele sabor que está lá não é cor, é química. Derrete na boca não é por acaso, é porque tem química. E por aí vai, os aditivos químicos. Essas armas da indústria disparam dopamina. Fica muito gostoso e prejudicial. Produtos cafeinados, segundo grupo de sequestradores. Se tem cafeína, meus queridos, vai disparar dopamina. Se tem cafeína, vai ficar uma delícia. É uma delícia. Justamente por ser disparador da substância que gera o prazer de comer. Café, chá mate, chá preto, chá branco, chá verde, refrigerantes, chocolates. Disparadores de dopamina por conterem cafeína. Terceiro grupo, tudo que tenha
gordura adicionada. Nós vamos voltar a falar disso com mais detalhes à tarde. Se gordura é adicionada ou o alimento em si tem um alto teor de gordura, também dispara mais dopamina e fica uma delícia. Exemplo, os alimentos de origem animal, em geral, tudo aquilo que é frito, sobremesas prontas, gordura na massa, gordura no recheio, gordura na cobertura, e se tem gordura, dispara a dopamina. Ok? E agora, se você algum dia já experimentou alimentos do grupo dos 3 sequestradores, industrializados, cafeinados ou com gordura, você entrou num círculo vicioso. Que círculo é esse? O círculo da memória, porque a memória registra aquele evento. E você já passa a colocar as etiquetas. Esse alimento é uma delícia. Esse aqui é mais ou menos. Esse aqui não é não. E a gente já sabe aquilo que dispara mais dopamina e o que não dispara. E você se sente atraído por alimentos ou produtos alimentícios que disparam dopamina. Mas eu quero trazer aqui para vocês de primeira mão um alerta da ciência. Esses alimentos, meus queridos, esses alimentos dos 3 grupos de sequestradores, na verdade, são cada vez menos parecidos com comida e mais parecidos com drogas. Drogas lá do primeiro grupo. Por quê? Porque desequilibram a quantidade normal de dopamina e de outras substâncias que o nosso cérebro já foi programado para produzir. Mas você pode pensar assim: bem, o que tem eu comer só o que é bom na vida? O que tem, na verdade, se eu comer só aquilo que dispara muita dopamina? O que tem? Qual a consequência para a minha vida? Então vamos lá? Se você comer alimentos do grupo dos 3 sequestradores, industrializados, cafeinados com alto teor de gordura, você vai sentir mais prazer? Vai. Você vai achar mais gostoso? Vai. Mas o nível elevado de dopamina é prejudicial à saúde, meus queridos. E o estrago vai se avolumando. E a conta para pagar vem alta depois. E muitos têm pago com a própria vida. A dopamina, ela é aquele prazer ali na hora da refeição, quando você come e sente o prazer. É o prazer imediato, na hora da refeição. Mas pense agora, quanto mais dopamina você dispara ali na hora da comida, vai desequilibrar a produção das outras substâncias. Eu vou citar só um exemplo para vocês. Vai faltar, por exemplo, a serotonina, que era para te dar prazer no restante do dia. Olha o que o Criador planejou para nós. Prazer na hora da comida e prazer no restante do dia todo. Mas eu tenho agora muito prazer na hora da comida. E vai faltar prazer no restante do dia. E é por isso que, por exemplo, a depressão se agiganta ao nosso redor. Está a fabricação e a liberação das outras todas substâncias que trariam esse equilíbrio para a nossa vida está sendo prejudicado. E encerrando, voltando na pergunta do começo, por que continuamos como as mariposas, atraídas para alimentos que não são bons? Porque o nosso corpo se acostuma com aquele nível alto de prazer. E não queremos baixar o nível. A ciência afirma, comprova, mostra que mesmo que você tenha experimentado os sequestradores, mesmo que você goste desses alimentos, mesmo que você esteja habituado, olha que está no telão, é possível sim voltar para o nível normal de dopamina. Não é bonito ouvir isso?
é uma nota de esperança que a própria ciência dá. Não importa, meus queridos, o quão longe tenhamos ido nesse nível exacerbado de prazer, do prazer de comer. É possível, sim, voltar para o nível normal. E eu quero encerrar essa primeira parte. Você precisa se conscientizar do que eu vou falar agora. Nem Deus, nem a ciência estão querendo roubar o prazer da sua vida, não. Muito pelo contrário, Deus criou o sistema de prazer para que você sinta sim prazer de comer, mas comendo alimentos saudáveis e tendo prazer na medida certa. Não é uma questão de, não vou comer mais nada que é gostoso na vida. Não, vai comer sim. Você vai comer alimentos que são saudáveis e vai sentir prazer na medida certa. Ok? Essa questão que nós falamos agora de prazer de comer, eu mostrei aqui o lado científico. Mas eu gostaria de encerrar agora as nossas considerações dessa manhã, a gente voltando os olhos agora para fechar o círculo para o lado espiritual. O prazer de comer na Bíblia e no espírito de profecia. Mas eu gostaria de chamar alguém do ramo, né, pastor? O pastor vai vir aqui, o pastor Delvanir, e vai mostrar para a gente, então, esse lado do prazer de comer que nós vimos aqui, fisiologicamente falando. O pastor amarra, então, e termina para a gente mostrando, então, o lado espiritual. Queridos, é um prazer muito grande estarmos juntos aqui hoje de manhã, nos momentos da adoração, e considerarmos juntos a questão do apetite na Bíblia e no espírito de profecia. Eu gostaria de dizer de antemão que a Bíblia menciona, muitas vezes não nos damos conta de quanto da Bíblia trata sobre o apetite. Na realidade, Deus criou o apetite nos seus aspectos quantitativo e qualitativo, como alimentação e nutrientes. Não é? Na Bíblia encontramos abundância de textos sobre saúde e sobre apetite. Né? Deus criou o apetite. Ele está na Bíblia. Se nós vamos, por exemplo, para o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 21, nós vamos encontrar as obras da carne. Qual a última obra da carne que menciona ali? Qual a última? Intemperança. Não é isso? Vamos para o verso 23, os frutos do Espírito. Qual o último fruto do Espírito apresentado? Domínio próprio, para vencer a intemperança. Para vencer a intemperança. E a Bíblia está plena. Não é? Vamos considerar algumas menções rápidas na simplicidade da Bíblia, algumas menções e lições rápidas que podemos tirar. Nós vamos mencionar, como está aí no telão, 2 testes de apetite. O primeiro é o teste do apetite lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva. Deus já havia criado o mundo, já havia criado a vegetação, os animais, o homem, Adão e Eva, o Jardim do Éden, e eles agora foram submetidos a um teste. O teste do apetite no paraíso. Não é? Nós encontramos, além dos primeiros capítulos, do capítulo 3 da Bíblia, o segundo e terceiro, encontramos ainda no Espírito de Profecia. Por exemplo, terceiro capítulo do Patriarcas e Profetas, Tentação e Queda. Lá Ellen White dá muitos detalhes do que aconteceu e que a Bíblia conta resumidamente. Ela passa a dizer que eles não foram simplesmente colocados diante de um teste. Que eles receberam todas as instruções para que pudessem passar no teste e pudessem ter definitivamente vida eterna. Lá está o teste. Aí está o teste, justo no telão. Colocamos os textos no telão para fluir mais rápido. Não é? Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse era o teste. Esse era o teste, e esse é o primeiro teste do apetite
mencionado na Bíblia. Eles podiam comer de todas as árvores, menos uma. Não seria um teste difícil se eles pudessem comer só de uma e não de todas as outras. Mas foi o contrário. Eles podiam comer de todas, menos uma. Era um teste bem fácil. Era um teste simples. Significativo, mas simples. Mas as coisas aconteceram bem diferentes do que foi planejado e diferentes do que era esperado. Aconteceram bem diferentes. A serpente apareceu no verso 1 com aquela pergunta, não é? É assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? É verdade que vocês estão em pleno jejum aqui e que não podem comer, tem o jardim todo à disposição e não podem comer nada do que está aí? Eva prontamente responde, não, podemos comer de todas, menos dessa aí em que você está em cima. Porque Eva foi atraída para a árvore proibida, porque a serpente estava, segundo Ellen White, saboreando o fruto proibido em cima da árvore. Eva foi atraída. Só desta que não. Porque Deus disse, se comermos, vamos morrer. E a serpente assegurou prontamente, é certo que não morrereis. Nessa hora Eva devia ter fugido, mas não fugiu. Não fugiu. Continuou a ouvir os argumentos enganosos da serpente, que falava com voz melodiosa. É porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente sugeriu e disse categoricamente que Deus houvera colocado um limite para que eles não atingissem nem a mente e nem o conhecimento de Deus. E que nada aconteceria e que eles teriam vida, e que eles viveriam e que não aconteceria a morte. Não é? Não aconteceria a morte. Mas a serpente, segundo o patriarcas, continuou argumentando. Eva já tinha um tanto se convencido de comer sem problemas, mas estava com medo. E a serpente afirmou novamente que nada aconteceria, porque Deus colocou simplesmente para intimidá-los, que eles não poderiam perder a vida, porque já tinham comido da árvore da vida. Eva, você se lembra quando você chegou aqui? Eu estava saboreando o fruto e nada aconteceu comigo? Não é? Você disse que morre. E Eva, garanto para você, conta o patriarcas, querido, que a serpente havia apanhado um punhado de frutos proibidos e antes colocado nas mãos de Eva. Falou, Eva, você disse que não podia nem comer e nem tocar, e você já está com eles há muito tempo, e nada acontece, pode comer tranquila. E o verso 6 diz que vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, o conhecimento igual ao de Deus, tomou do fruto, comeu, deu ao marido e ele também comeu. Passaram no teste? Não, não passaram no teste. Diz Ellen White que desde então, aquele foi o primeiro pecado, o pecado do apetite, o pecado original, o pecado que gerou todos os outros pecados, o pecado que gerou todos. E que desde então Satanás domina a raça humana através do apetite. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. E por meio do apetite exerce o mais forte poder sobre o homem, sobre a raça humana. Esse foi o primeiro teste. Agora nós vamos rapidamente para o segundo teste. É o teste do apetite no deserto. O primeiro foi para Adão e Eva. Esse segundo, para Jesus. Foi lá no deserto da tentação. Ele está lá em Mateus 4, de 2 a 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Manda que essas pedras se transformem em pães. Não é? E Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus no teste agora. É Jesus no teste. Jesus no teste do apetite. Por que Jesus teve que jejuar 40 dias e 40 noites? Lá no deserto. Sofrer os rigores da fome no seu e no meu lugar. Por quê? Para vencer onde Adão e Eva haviam sido vencidos. Diz Ellen White de novo,
foi para vencer o poder do apetite, que nos 40 dias de jejum do deserto, ele sofreu a nosso favor a mais rigorosa prova que a humanidade podia suportar. O teste do apetite, antes, no texto anterior, através do apetite, exerce o mais forte poder sobre a humanidade. O teste do apetite, a mais rigorosa prova que a humanidade podia suportar. O assunto para Jesus era o mesmo de Adão e Eva. O mesmo de Adão e Eva, queridos. Comer ou não comer. Não é? Mas o inimigo apareceu o tentador apareceu com uma proposta disfarçada. Primeiro ele se disfarçou a si mesmo. Apareceu como um anjo de luz que impediu que Adão consumasse o sacrifício de Isaac. Semelhante. Agora, impedir que Jesus, fazendo com que Jesus encerrasse, parasse o sofrimento da fome ali no deserto. E ainda mais, ele disfarçou a sua tentação. Ele embrulhou o assunto era comer ou não comer, mas ele embrulhou aquele assunto com o assunto da divindade. Eu vou provocá-lo a provar a sua divindade comendo. E ele vai comer sem perceber. Mas Jesus estava atento, não é verdade? E ele ainda argumentou mais. Ele disse, olha, se você é o Filho de Deus, se você desceu do céu para salvar a humanidade, olha para você. Você está desfigurado, abatido, sem cor. Se você continuar jejuando, você vai ficar doente e morrer, e vai salvar quem? Não é? Mas Jesus estava alerta, e através do jejum, da oração e da palavra de Deus, Jesus conquistou completa vitória sobre o apetite. Vida eterna para todos que quiserem. Esses foram os 2 testes da Bíblia. Agora vem o seu teste, o meu teste. Primeiro para Adão e Eva, segundo para Jesus, e o terceiro para você, para mim, para nós. Se fala de reforma de saúde, o que é reforma de saúde? Reforma de saúde, Ellen White disse que o centro da reforma de saúde é o controle do apetite na alimentação. Ellen White fala. A reforma de saúde traz benefícios. Quais os benefícios? Saúde, peso ideal, vida mais longa, qualidade de vida. Esses são benefícios. Mas é só isso que acontece? Quando você faz reforma de saúde na sua vida? É só isso? Esses são benefícios normais, mas há benefícios extras. Benefícios extras. A reforma de saúde é muito mais que isso. É muito mais do que só ter saúde. Vamos pensar um pouquinho juntos. Você sabe que a sua mente e o seu corpo, a nossa mente e o nosso corpo estão conectados. Estão totalmente conectados. A cada batida do seu coração, as artérias transportam de 20 a 25 do sangue do seu corpo exatamente para o cérebro. Qual a qualidade do sangue que alimenta o seu cérebro? Então, qual a qualidade? Depende. Depende do quê? Depende dos hábitos alimentares, depende do estilo de vida que você desenvolve. Então, queridos, você percebe que isso é de importância crucial. O funcionamento do seu cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, está em jogo dependendo daquilo que nós comemos. Uma pergunta para você pensar, para nós pensarmos. Em que parte do seu corpo Deus realiza a obra de santificação? Em que parte? É no cérebro? É no cérebro. Mas uma coisa você não pode se esquecer. A mudança dos hábitos alimentares, a reforma da saúde, não compra a salvação para você. Por favor, não complique as coisas. Não complique. Porém, as escolhas do que comer, do que ouvir, do que ler, são escolhas fatais. Porque elas vão contribuir ou não para o funcionamento do seu cérebro. Vão contribuir ou não para quem você quer que transforme a sua mente. Essas são questões importantes, incluídas na questão da mudança de hábitos alimentares na reforma da saúde. Tem alguma recompensa para você se você faz mudança nos hábitos alimentares? Se você faz reforma de saúde na sua vida, será que tem alguma recompensa para você? Será que tem algum prêmio? Tem prêmios, tem recompensa.
Garanto. Garantido pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Prêmio imediato para agora. Saúde mental. Melhor saúde mental. Vai acontecer com você o que está lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Você não vai comer segundo a sua vontade, mas você vai comer segundo a vontade de Deus, para a sua vida, saúde física, mental e espiritual. Você vai ter uma mente mais sensível. Você vai estar em sintonia. Você está conectado com o céu na questão dos eventos finais. Prêmio imediato. Tá? Prêmio final. Prêmio final para nós terminarmos. Apocalipse 2, verso 7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, lembre-se bem. Adão e Eva foram desconectados da árvore da vida por comerem, por satisfazerem o seu apetite. Tá? Porque não venceram o apetite. Porque foram vencidos pelo apetite, foram desconectados da árvore da vida. Se você vence o apetite, você vai ser reconectado à árvore da vida. No caso, especificamente, Adão que perdeu a árvore da vida. Nós vamos ser conectados, pela primeira vez, à árvore da vida, ao vencermos o apetite. Você faz isso sozinho? Sozinha? Não. Não é pela sua realização que você faz isso. É pelo poder que vem de cima. Já foi apresentado ontem aqui, vou apresentar outra vez. Como é que a Bíblia, nova Bíblia viva, fala com Colossenses, o Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, o que diz? Tudo posso naquele que me fortalece. O que diz a Bíblia viva? Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. É o poder do céu. É o poder do céu para vencer. Podíamos falar mais texto? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, João 1:12. Podemos citar outros textos. Mas, queridos, finalizando com duas menções. Uma do Espírito de Profecia. O dominador poder. Sempre nós somos colocados diante de um dilema, né, queridos? Com Elias, lá no Monte Carmelo, foi assim. Foi assim. Não é isso? Sempre é assim. Sempre resulta de duas opções para você escolher, para eu escolher, para nós escolhermos. E vou mencionar essas duas opções. No caso do apetite. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 492. O poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, queridos. De milhares que são dominados pelo apetite. Por favor, essa não pode ser a sua opção. Essa não pode ser a nossa opção. Essa não pode ser. E vem a segunda opção. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus criou você. Ele conhece você. E Ele ama você. E Ele não quer que você viva como você sempre viveu até hoje. Ele quer uma nova vida para você. Uma vida que vem lá do alto. Na realidade, Josué 3, verso 5, Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Uma nova vida. Uma vida dirigida pelo céu. Uma vida renovada e uma vida vitoriosa. Uma vida ao vencedor, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para você. Isso não é só uma opção, é uma promessa, uma garantia. Ele quer isso para você. Você só precisa querer. Nós precisamos do poder do céu, das garantias do céu, porque isso não podemos fazer sozinho. Isso que nós vamos pedir agora. Feche os seus olhos. Pai querido que estás nos céus, queremos agradecer pela mensagem da Tua palavra.
da Bíblia e do Espírito de Profecia para cada um de nós. Pela mensagem que ouvimos nessa manhã, nós queremos pedir o poder do céu para podermos ser vencedores sobre o apetite. Eu quero te pedir para cada um de nós, bom Pai, a primeira garantia, pelo nome santo de Jesus, nome sob o qual há de se dobrar todo o joelho no céu e na terra, que assim seja submetida a dureza do nosso coração muitas vezes, que assim seja submetido o poder do apetite na nossa vida. Também te peço pelo sangue santo derramado na cruz do Calvário, sobre o solo rochoso do Calvário, que assim seja submetido mais uma vez o apetite na nossa vida, seja submetido diante do poder do céu. Te peço o poder do céu, aquele poder divino que se aproximou do corpo de Jesus na manhã da ressurreição, se aproximou do corpo frio, sem vida, do corpo morto de Jesus, e comunicou calor, vida, alegria e vida vitoriosa. Que assim aconteça conosco, por favor, Senhor, com cada um de nós que estamos aqui, com a tua igreja, com o teu povo. Senhor, ajuda para que, mesmo que sejamos Laodiceia, mesmo que sejamos mornos, frios, ou mesmo mortos espiritualmente, que o poder do céu possa comunicar calor, vida, alegria e vida vitoriosa sobre o poder do inimigo na vida de qualquer um de nós. Isso nós pedimos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos santos de Jesus. Amém. Amém.